Olá a todos, eu sou a Magna, eu sou psicóloga e sou psicoterapeuta cognitiva comportamental. Tem um assunto que é bastante interessante, que chama muita atenção de várias pessoas e que a maioria não sabia que psicólogo pode tratar, que é a dor crônica. A dor crônica é um problema de saúde pública, é um problema mundial que estima-se que acometa 30% da população no mundo. Imagina, 30% das pessoas, uma em cada 3 pessoas praticamente que você conhece sofre com dores todos os dias por um período maior do que 3 meses. Isso mesmo, a dor crônica é uma definição, a definição de dor crônica é uma definição temporal. Qualquer dor que dure um período maior do que 3 ou 6 meses, dependendo da fonte que você vai pesquisar para falar sobre dores, qualquer pessoa que sofra com essas dores, ela tem dores crônicas. Isso pode ser dor de coluna, dor no quadril, a fibromialgia, qualquer tipo de dor que dure um período maior do que 3 meses é dor crônica. E como tratar a dor crônica? A dor ela é um sinal vital. Ela é importante porque ela nos alerta de algo que possa estar errado conosco. Por exemplo, encostar em um objeto muito quente, um objeto pontiagudo, ou às vezes a dor interna nos nossos órgãos internos, ela está avisando de que algo não vai bem dentro do nosso organismo, onde a gente não tem acesso. Se a gente não percebesse a dor, se a gente não sentisse dor, a gente nem saberia que algo está errado. Então, a dor ela é muito importante para todos nós. Mas, quando a dor acontece diariamente por um período muito longo, ela deixa de ter essa função e ela passa a ser uma doença. Então, em vez de nos alertar sobre algo errado no nosso organismo, ela em si é uma doença. E ela traz vários prejuízos. Se você tem dores ou se você convive com alguma pessoa que sofra com dores crônicas, você sabe. Muitas vezes essas pessoas não conseguem trabalhar, elas não conseguem ter uma vida sexual ativa, elas não conseguem brincar com os filhos, elas não conseguem ter uma vida social. Então, a perda pela dor crônica, pelo sofrimento com a dor crônica, ela é uma perda que é maior do que a perda do indivíduo, ela é uma perda social. Então, nós perdemos colegas de trabalho, nós perdemos chefes, nós perdemos ativistas, nós perdemos professores por causa de dores, né? Então, o sofrimento, além de físico, ele é também emocional, financeiro e social. O que causa a dor? O que gera a dor? Bom, a dor é um fenômeno bastante complexo, é complexo para ser explicado, para ser definido e para ser tratado, porque ela é multifatorial. O que faz a dor doer? A princípio, algum sinal de que algo não vai bem no nosso organismo, né? Algum nociceptor, algum agente químico, agente térmico, alguma pressão que é colocada no nosso organismo e que vai gerar um sofrimento ou uma perda e por aí gera dor. Mas, quando a gente fala de dor crônica, que é essa dor então que dura um período de tempo maior, a gente pode pensar também em fatores emocionais que estejam envolvidos. Não sei se vocês já perceberam, quem sofre com dor comumente me diz, sim, eu já percebi. Estresse. O estresse, ele piora a dor. Pessoas que estão sofrendo com estresse, algumas pessoas já me disseram, eu tinha certeza, aconteceu tal evento na minha vida, eu fiquei muito estressada, eu tinha certeza que no outro dia eu sentiria muita dor. Sim, o estresse, as nossas emoções não ditas, emoções não resolvidas, elas pioram a nossa situação de estresse, elas geram estresse. Então, são vários fatores que vão influenciar na nossa percepção de dor, na dor que nós sentimos. Por que eu falei percepção de dor? Bom, porque a dor ela não pode ser medida por outra pessoa que não seja a pessoa que está sentindo dor. Então, ela passa pela percepção. E aí, para exemplificar isso, para ficar muito mais claro, eu vou dar o exemplo de um caso extremo. Um caso, por exemplo, de sobrevivência. Eu costumo contar uma historinha de um soldado que pisa numa mina terrestre, a mina explode, ele cai para um lado, ainda acordado, e ele percebe que ele está sem uma perna.
Só que, quando ele percebe isso, é muito barulho, muita confusão em volta, ele percebe que o inimigo está vindo para matá-lo. O inimigo percebeu a presença dele e está vindo matá-lo. Qual que é a dor que essa pessoa sente pela perna perdida? De 0 a 10. 0 nenhuma dor e 10 é a pior dor do mundo. Bom, a dor vai ser 0. Porque neste momento, o organismo ele precisa sobreviver. O organismo está preparado para lutar. Então, se ele parasse para sentir essa dor, ele não conseguiria lutar para sobreviver. Esse exemplo é bastante interessante porque ele exemplifica bem o que acontece com todos nós no nosso dia a dia, né? Quando a gente já está triste, a gente está endividado, a gente tem problemas de relacionamento, problemas conjugais, qualquer dor que nos apareça, ela pode ser percebida com uma intensidade muito maior. E logo o sofrimento também vai ser maior. Então, a ideia é que o nosso estado emocional, ele tem um papel muitíssimo importante na percepção de dor. E muitas vezes, fica bastante fácil de visualizar isso, né? Muitas vezes, uma pessoa que está sofrendo com dor, que tem outros prejuízos, que acabam gerando mais estresse, que acabam gerando mais dor, que geram outros prejuízos, que geram mais estresse, que geram mais dor. Esse é um ciclo vicioso que grande parte das pessoas com dores crônicas entram, que é bastante prejudicial, né? A ideia é evitar isso. E é aí que entra a psicoterapia, né? O que é a psicoterapia para a dor? Se você pensar que o emocional ele é muito importante, que a forma como nós percebemos os eventos, ela é bastante importante para a dor que nós sentimos e logo esse ciclo vicioso que eu acabei de falar, de entrar nesse estresse que piora a dor, que piora o estresse, que piora a dor. Se você pensar nesse sentido, a psicoterapia ela pode ser bastante útil. Por quê? Na psicoterapia, as pessoas aprendem habilidades, elas desenvolvem ferramentas para lidar com a dor. Como assim? Como lidar com a dor? Eu assisti uma vez uma palestra de um professor australiano, ele é fisioterapeuta, ele trabalha com dor. O nome da palestra dele no YouTube é A Dor Está na Sua Cabeça. Olha que interessante. A dor, ela passa pela nossa percepção e pela nossa subjetividade. Então, ela vai ser tanto pior, vai ser tanto mais sofrida, dependendo do nosso estado emocional. E esse nosso estado emocional, ele pode ser tratado, pode ser cuidado. A gente pode aprender habilidades para sofrer menos, né? Para enfrentar de formas diferentes os desafios que a vida nos traz. A vida traz desafio para todo mundo, só que para algumas pessoas esses desafios eles parecem muito maiores dependendo, né, da forma como essa pessoa interpreta o mundo, interpreta as coisas que ela vivencia no dia a dia. E aí é interessante falar do estresse, porque o que define um estressor? O que define algo que nos estressa? Bom, uma das ideias do estresse é qualquer coisa que nos sobrecarregue, qualquer coisa que nos passe a ideia de que nós não vamos dar conta. Então, pode ser qualquer coisa, pode ser uma coisa grande, como, por exemplo, uma doença grave na família, ou pode ser um monte de pequenas coisas normais, naturais do dia a dia, que acontecem tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, fazer o supermercado, ter que comprar o remédio do filho, ter que ir para casa dar o remédio para o filho, atender a demanda do trabalho, ter que ligar para os pais, ter que dar uma satisfação para o amigo porque não vai poder sair à noite. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo pode gerar uma percepção, uma sensação de potência. E isso é um estressor para aquela pessoa. Poderia não ser para outra? Poderia. O estresse ele é subjetivo. Então, algo que estresse a Maria não necessariamente estressa a Joana. Não necessariamente. Porque o estresse ele também passa pela interpretação, como a dor.
Então, se a pessoa está passando por vários eventos difíceis e complicados para ela naquele momento da vida, ela pode estar bastante estressada. Não ser necessariamente uma pessoa estressada. Evidentemente que a gente tem as diferenças individuais. Algumas pessoas têm um limiar mais baixo, ou seja, algumas pessoas se estressam mais por algumas coisas do que outras, né? Isso também poderia ser chamado de resiliência. Algumas pessoas dão mais conta do que outras. Mas, independente de qualquer coisa, o que define um estressor é o fato de o indivíduo se perceber sobrecarregado, de o indivíduo achar que ele não vai dar conta. E a psicoterapia cognitiva comportamental trabalha com crenças, comportamentos e emoções. Então, a nossa forma de ver o mundo, ela pode ser muitas vezes errada. A gente chama na terapia de distorcidas. A gente pode ter informações erradas, a gente pode ter crenças erradas de certos eventos que acabam nos prejudicando no final das contas. Durante a terapia, o terapeuta, junto no trabalho conjunto colaborativo com o paciente, percebendo as crenças que não são legais, as crenças que são disfuncionais e as crenças que estão trazendo prejuízos, trabalha em cima dessa crença de uma forma bastante científica, bastante interessante, testando hipóteses, buscando outros pontos de vista para entender aquela situação e mudando essas crenças. Uma vez que se muda a crença que nós temos, muda-se também as nossas emoções diante de uma situação, muda-se as nossas emoções, muda-se os nossos comportamentos, o que permite quebrar aquele ciclo vicioso que eu acabei de falar, que muitas pessoas com dores crônicas entram. Existem ferramentas interessantes, né, na psicoterapia, o objetivo esperado. O que se espera com a psicoterapia da dor crônica? Espera-se que o indivíduo perceba uma dor com uma intensidade menor. Espera-se que o sofrimento do indivíduo diminua. Espera-se que ele precise menos de medicamento e ajuda médica. E, então, no final das contas, a gente estaria melhorando a qualidade de vida. Poxa, mas tudo isso mudando a crença? Mudando crenças, mudando pensamentos? Sim, muitas vezes mudando alguns comportamentos, como, por exemplo, se expor a situações que você já sabe que são estressantes e que você ainda assim expõe, né? Muitas pessoas falam, eu não gosto de conviver com tal pessoa, sempre que eu encontro com essa pessoa, eu me estresso, eu fico com muita raiva, em outro dia eu sinto dor. Há de se pensar, preciso mesmo encontrar com essa pessoa? É extremamente importante? Porque nem sempre é. A gente percebe, né? A prática, clínica, os pacientes percebem no dia a dia que às vezes não, que às vezes são situações que podem ser evitadas, e nesse sentido, nessa linha, devem ser evitados. Então, isso é mudar comportamento. A gente analisa os comportamentos, qual comportamento você tem e leva no final do dia ou no dia seguinte a sentir dores. O que poderia ser mudado? Um exemplo interessante também é a limpeza de casa. Muitas pessoas com fibromialgia, por exemplo, elas passam dias sem conseguir arrumar a casa. Um dia que ela melhora, ela levanta e arruma a casa inteira. Ela faz uma faxina geral. Outro dia ela sente muita dor. O que ela fez de errado? Ela fez tudo ao mesmo tempo. Ela se expôs a uma sobrecarga muito grande de movimentos físicos, mais do que o corpo dela daria conta. Ela exagerou na limpeza de casa, nas atividades que ela fez. Poxa, se você pensa que ela vem de alguns dias sem conseguir, às vezes, levantar da cama, e de repente, quando ela consegue, ela faz tudo isso ao mesmo tempo, ela está sobrecarregando, ela está prejudicando o organismo dela. Então, uma habilidade que a gente aprende na psicoterapia é: vamos fazer um pouquinho a cada vez? Vamos fazer um pouquinho a cada dia? Vamos fazer um pouquinho e descansar 15 minutos? Fazer mais um pouquinho e descansar mais 15 minutos, por exemplo? Não vamos com muita sede ao pote, como já diria a nossa avó, né? Não vamos com muita sede ao pote. Então, a psicoterapia, ela ensina isso.
né? Ela proporciona essa oportunidade de pensar o que você tem feito e está te prejudicando. A gente nem sempre percebe, né? Muitas vezes as pessoas falam na terapia assim, nossa, como eu nunca pensei isso antes. Né? Não pensou porque você está dentro do problema. Às vezes, dar uma afastada do problema permite que você enxergue um pouco melhor o que está acontecendo com você. O que você tem feito e que você poderia fazer diferente, ou que você poderia deixar de fazer, ou o que você não está fazendo que você poderia fazer, que iria te ajudar, que iria melhorar o seu quadro de dor, né? A psicoterapia, então, espera melhora na qualidade de vida. Então, é isso que nós buscamos na terapia cognitiva. Ok, Magna, e aí? O que eu posso fazer? Eu já estou nessa, eu não estou fazendo terapia, eu não tenho condições no momento de fazer terapia. O que eu posso fazer para lidar com essas dores que eu sinto? Bom, vamos começar do básico. Estou falando de psicoterapia, eu sou psicoterapeuta, eu digo para os meus clientes, o básico é alimentação. O básico é atividade física. Uma boa alimentação. Você precisa pesquisar qual que é o alimento mais adequado para o seu quadro. Se você tiver condições de procurar um profissional especializado, procure esse profissional, converse, peça informações sobre o que você precisa. A alimentação é básica, né? Nós não conseguimos fazer nada se nós não estivermos bem nutridos, se nosso organismo não estiver funcionando bem. Ele só vai funcionar bem com uma boa alimentação. Primeiro passo, uma boa alimentação. Alimentação saudável. Segundo passo, atividade física. Poxa, mas você não entendeu que eu estou com dores, eu não dou conta? Sim, é isso que eu ouço de todos os pacientes. A primeira ideia é, eu tenho dores, eu não posso fazer atividade física. Eu digo para vocês, você precisa movimentar o seu corpo. Como que tanto eu não dou conta? O que você der conta. O máximo que você der conta, do jeito que você der conta, no dia que você der conta. Sem pressa, sem querer ser atleta, alguma coisa. E aí, no decorrer do tempo, com o passar do tempo, você vai conseguindo fazer mais. Boa qualidade de sono. Muitas pessoas com dores crônicas, dá pra gente imaginar, mesmo quem não sofre com dores, que a qualidade do sono fica prejudicada. E aí isso alimenta aquele ciclo vicioso de estresse, de dor. Né? Tente dormir melhor. Faça uma higiene do sono. O que é isso? Prepare o seu corpo para dormir. Na natureza, nós somos seres da natureza, né? Na natureza, a luz ela vai diminuindo no decorrer do dia aos poucos, gradativamente. E o nosso corpo, então, vai se preparando para o descanso, para o repouso. No mundo moderno, no mundo em que nós vivemos com celulares, smartphones, com computadores ligados, tablets ligados, TVs ligadas no quarto o tempo todo, a gente perde o ritmo da natureza, né? Então, é escuro lá fora, mas a minha casa está perfeitamente iluminada. Isso confunde o nosso cérebro, isso confunde o nosso organismo. Nós não conseguimos, então, desligar, como a gente desligaria se morássemos ainda lá na floresta. Né? Esse desligamento ele precisa ser gradual. O que você pode fazer? Uma hora e meia antes da hora de você ir para a cama, desliga a TV, desliga o celular, desliga o computador, diminua, se possível, a luz da sua casa, tome uma bebida quente, uma bebida confortante para você, diminua os volumes, diminua os barulhos, não se alimente com coisas pesadas à noite, vá proporcionando ao seu corpo esse gradativo de diminuição de velocidade. Vai diminuir a sua velocidade, as pessoas ficam o tempo todo no celular, agora eu desliguei o celular, então agora eu vou dormir. Não é assim que acontece, a gente precisa, o nosso organismo pede diferente, né? Então nós temos que fazer diferente. Outra dica muito interessante é escrever. Muitas pessoas queixam que os outros não querem mais ouvi-las. Os outros não aguentam mais, os outros ficam dando conselhos. Interessante que, atendendo pessoas com fibromialgia, eu já ouvi assim, Magno, que me dá muita raiva quando a pessoa chega e pergunta assim, você melhorou?
E elas dizem, eu não melhoro nunca, não melhoro, eu sinto dores todos os dias, eu não aguento mais ter que responder essa pergunta. Mas o outro não entende, o outro normalmente quer o nosso bem, ele não quer que a gente fique com dor. Então, essas perguntas virão. Algumas pessoas começam a falar muito, se queixarem das dores, dos problemas relacionados, que acaba muitas vezes afastando as pessoas que são mais próximas, afastando os entes queridos dela. Uma coisa que você pode fazer para também não sobrecarregar o outro e poder dar vazão a isso que você está sentindo, a esse sofrimento, você pode escrever. Mantenha um diário, escreva o que você está sentindo, escreva os seus progressos, escreva o momento que você estava pior, escreva, né? Escrever pode ser muito bom. Outra coisa que você pode escrever é sobre o que você precisa resolver, o que você precisa dizer para o outro e o que você precisa comunicar para a equipe de saúde. Algumas pessoas também me dizem que elas, às vezes, elas esperam meses para uma consulta com o especialista que está tratando. Quando chega lá naquela consulta, ela não consegue se lembrar do que ela precisa dizer. Ela não consegue dizer o que é necessário. Eu oriento os meus clientes a anotarem tudo o que querem dizer para o profissional que os está acompanhando. Anota tudo. E aí chega para o médico mesmo, chega para o profissional que te atende com seu papelzinho e fale tudo que está naquele papel. Não precisa ter medo. Eu te garanto que o profissional que te atende vai ficar muito feliz com isso, porque a partir daí ele vai ter mais informações para poder te ajudar, para poder cuidar de você, né? A gente sabe que a dor crônica afeta a memória, né? E às vezes pode ser muito frustrante para o profissional de saúde que quer te ajudar, mas você não consegue dar todas as informações para ele, você não se lembra, e isso o engessa, né? Isso limita o tratamento que ele vai te oferecer. Então, se você puder anotar, vai ser muito bom, não só para você, mas eu te garanto que o profissional de saúde também vai ficar muito feliz com isso. E isso faz parte de uma melhor comunicação, né? A comunicação assertiva, o conseguir dizer exatamente o que você está sentindo, da forma como você está sentindo, isso é fantástico, isso faz uma grande diferença na nossa vida. Lá no site do INPA, o site que está escrito aqui na tela, impabrasil.com.br, tem uma abinha de formulários que tem um texto que é muito legal, que todas as pessoas que leem gostam muito, que se chama Comunicação Assertiva. Esse texto, ele fala sobre a melhor forma de se comunicar, né? Às vezes a gente é muito agressivo na nossa fala, às vezes a gente é passivo, aquele que aceita tudo. E nas duas formas de comunicar, a gente perde. A gente não consegue comunicar o que a gente precisa comunicar, a gente não consegue o objetivo que a gente queria e o outro também pode ficar muito frustrado com a nossa comunicação. Na comunicação assertiva, ao contrário, você consegue comunicar exatamente as suas emoções, o que você está sentindo, o que você quer, e de uma forma bastante interessante e respeitosa, tanto para si mesma, para si mesmo, quanto para o outro. Então, este é um ponto bastante importante no tratamento da dor. Lembro que no meu doutorado, muitas clientes que eu atendi na minha pesquisa falavam sobre isso. Hoje eu percebo na minha prática que se eu pudesse escolher, ou se eu tivesse só uma coisa para escolher, para ensinar para as pessoas com dores crônicas que fariam diferença na vida delas, se eu pudesse ensinar apenas uma coisa, o que eu escolheria ensinar é a comunicação assertiva. Então, leia esse material. Se você tiver alguma dúvida, manda um e-mail para mim, manda um WhatsApp, me manda uma mensagem, se inscreva no site que eu vou responder à medida do possível. Até mais.